De modo geral, os crentes, os religiosos, de maneira geral, admitem que a união com o divino, a união com o Cristo, se dá, se dará através de atitudes exteriores, cultos exteriores. Por exemplo, os católicos romanos acreditam que sejam através de missas, por exemplo, a frequência às missas, a obediência estrita às missas, etc. Os protestantes acreditam que a união com o divino, ou a salvação, que tanto se fala, se dará através de louvores, hinos e etc. Até mesmo espíritas cristãos acreditam que a união com o divino, a união com as potências angélicas, com a espiritualidade superior, se dará através de sessões, a frequência às sessões espíritas. Mas não é assim. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19, o apóstolo Pedro nos dá uma fórmula, a indicação de que o indivíduo, o crente, aquele que crê, aquele que tem uma religião, precisa passar por determinadas etapas, que o benfeitor espiritual vai chamar de estações necessárias. Emmanuel coloca isso, o título Estações Necessárias, no livro Pão Nosso. No livro Pão Nosso, e ele faz um comentário. Então, aí estão os passos necessários, as etapas necessárias para a aquisição de espiritualidade superior, para a união com o divino, para a felicidade da união com o Cristo. O indivíduo precisa passar por determinadas etapas. Que etapas são essas? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Atos, capítulo 3, versículo 19. Olá, eu sou Clóvis Lima e este é um canal que fala de questões da vida à luz do Evangelho do Senhor, sob a claridade da doutrina espírita. Nós estamos exibindo este vídeo para mostrar uma passagem, a interpretação de uma passagem que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19. É uma fala do apóstolo Pedro, que Emmanuel vai comentar em seu livro Pão Nosso. No livro Pão Nosso. Muito bem. E ele intitula de Estações Necessárias. Que estações são essas? Emmanuel nos diz que Pedro, Simão Pedro, o apóstolo Pedro, nesta fala dele, deste versículo 19 do capítulo 3 de Atos, vai nos indicar, vai nos mostrar uma síntese de um programa, um vasto programa de transformação que toda criatura humana deve implementar para a sua união, para a felicidade da sua união com Cristo. São estações necessárias. Que estações são essas? Primeiro, arrependimento. O que é arrependimento? Muitas vezes a gente acha que as palavras têm sentidos diversos.
Toda vez que você vê a palavra arrependimento no Novo Testamento, até no Antigo Testamento também, atente-se para o significado dela. O arrepender-se, aqui neste sentido, é mudar de vida, mudar o rumo da vida. Você estava indo, você estávamos indo por um caminho tortuoso, um caminho contrário às leis divinas, contrário à vontade de Deus, caminhos tortuosos. Arrepender-se é mudar esse caminho, mudar para a direção certa, o caminho certo, que é a trajetória que nós temos que implementar para a perfeição. Isto é arrepender-se. Então, o primeiro passo, a primeira estação, segundo Emmanuel, é o arrependimento, que o indivíduo se arrependa. O segundo passo, a segunda estação, é conversão, converter-se. O que é converter-se? Não é mudar de religião, não é mudar de crença. Converter-se é se converter ao bem, é passar a agir no bem. Agir no bem. Pautar a sua vida em agir no bem. Antes, voltando ao arrependimento, no arrependimento também inclui-se o combate às nossas más inclinações, combate às nossas imperfeições, combate ao egoísmo, ao orgulho, à vaidade, à ambição, etc. Todos os defeitos e imperfeições que nós carregamos, que nós criamos em nós mesmos. Esse combate faz parte desse tópico, desse passo, arrependimento. E o segundo, a conversão. O converter-se é pautar a sua vida no bem, mentalizar o bem, praticar o bem, incentivar, cultivar o bem sempre, pensar no bem. E a terceira estação é pautar a sua vida em Cristo Jesus, o nosso governador espiritual do planeta, o nosso guia e modelo, trazer o Cristo para nós, consultá-lo sempre, sempre consultando. Se temos uma dúvida sobre isso ou aquilo, consultar o Cristo, o Senhor, meu mestre, mestre e Senhor, o que o Senhor nos diz a respeito disso? O que eu devo fazer? E aí ele, silencioso, entra em silêncio e ele vai nos responder. Essa aproximação com o Cristo. Então, arrependimento, conversão e aproximação com Cristo. Só assim, diz-nos Emmanuel, que nós estaremos habilitados à construção do reino de Deus em nós mesmos. E aí Emmanuel vai nos dizer que cada um de nós que já compreendeu, já compreende a missão do Evangelho, cada um de nós tem condições de identificar em que estação nós estamos. Em que estação você está? Muito obrigado, Deus nos abençoe e até a próxima.